Bem, graça e paz, todos estão aqui conosco, você que nos acompanha também a partir de agora, pelas redes sociais, espero que Deus ele possa abençoar a sua vida de maneira tremenda, que você seja tremendamente abençoado por esta palavra, em nome de Jesus, amém? Bem, nosso tema de hoje, por que celebramos? Né? Essa é a nossa palavra de hoje, porque celebramos. Mas antes da gente entrar na palavra, a Neide falou algo interessante aqui, que você já reparou, se você vai numa peça de teatro, você está sentado lá, vendo uma peça de teatro, dá sono? Não. Se você vai no cinema ver um filme, tal, dá sono? Né? Mas por que quando você vem para a igreja, você senta e você começa a ouvir uma palavra, dá sono? Exatamente, dona Nésia. Quando você está na igreja, que você está sentado para ouvir uma palavra, vai te dar sono. Por quê? Porque existe toda uma oposição espiritual para que você não ouça a palavra. Porque a Bíblia fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e não é objetivo do inimigo das nossas almas que a gente seja liberto. A função dele, ou o intuito dele, é que você permaneça cativo. E existem pessoas que, mesmo estando dentro da igreja, elas continuam cativas em determinadas áreas da sua vida. E aí elas precisam ser libertas. E como é que elas vão ser libertas? Através da verdade, através da palavra. Então o diabo ele jamais vai querer que você ouça a verdade, para que você não seja liberto. Isso tudo é experiência. E o que nós precisamos entender? Estou sentado, começou a me dar sono, eu sei que é espiritual. O que eu faço? Levanto, bebo água, fico em pé, né? Eu duvido você dormir, você em pé. Tem água, acho que a Neide colocou, não colocou, né? A Neide colocou, obrigado, Dana. Eu duvido você dormir em pé, é muito difícil, só se você tiver 2 dias pregado sem dormir, aí você dorme, né? Caso contrário, você não consegue, né, dormir em pé. Então agora, voltando para esta palavra, né, palavra de hoje, uma coisa que é bem interessante, todos os domingos, a gente parar para analisar, todos os domingos, milhares de pessoas, elas se levantam, elas se arrumam e vão para uma igreja, né? Se a gente analisar, né, no nosso país, no mundo inteiro, milhares de pessoas, elas se arrumam e elas vão para uma igreja. Na igreja, elas cantam, elas oram, elas ouvem a palavra, participam da reunião e depois, por fim, voltam para suas casas, né? E todo domingo esse ciclo ele se repete. Mas talvez exista algo que raramente nós nos questionamos. O que nós fazemos? Por que você vem para a igreja todo domingo? Por que nos reunimos todos os domingos? Quando nós chegamos aqui, por que nós cantamos? Por que nós, durante o culto, seja nos louvores, seja na ministração, nós levantamos as nossas mãos? Por que nós oramos juntos? Por que nós precisamos ouvir uma palavra? E aí vem a principal pergunta.
Talvez alguém possa responder, né, que nem a dona Nésia respondeu ali atrás. Talvez porque hoje é o culto de domingo. Ou uma outra pessoa possa responder, porque eu preciso ouvir uma palavra. Um outro ainda possa responder, eu quero receber a minha bênção. Existem razões legítimas para tudo isso. Deus, Ele fala conosco, Ele nos fortalece, Ele nos consola, Ele nos corrige e Ele nos abençoa quando nós nos reunimos. Mas hoje eu quero te convidar, fazer um convite para você olhar para o culto por uma outra expectativa. Nós não viemos aqui para receber. Nós viemos aqui para oferecer. Quando nós entramos aqui nesse lugar, nós não trazemos apenas pedidos para Deus. Nós trazemos a nossa história. Trazemos as nossas experiências, as nossas lutas e também aquilo que Deus fez por nós. Trazemos gratidão, trazemos louvor, trazemos a nossa adoração. O Salmo de número 100, ele nos chama a seguinte ação: celebrai com júbilo ao Senhor. Mas por que então devemos celebrar? Essa é a pergunta que nós vamos ver nesta noite. Bem, abra aí a sua Bíblia em livro de Salmos, Salmos de número 100. Vá. Fica bem no meio da Bíblia. Salmo número 100. Salmo por versículos. Vamos lê-lo. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e o seu rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Até aqui. Vamos orar? Nós vamos ver. Senhor, meu Deus e Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra. Pedimos que a partir de agora, o Teu Espírito Santo, como o autor das Sagradas Escrituras, que Ele possa nos trazer direção, que Ele possa nos trazer, ó Pai, conhecimento daquilo que o Senhor preparou para nós. Usa-me, ó Pai, como um emissor da sua mensagem, e no nome de Jesus, que a partir de agora, que nenhuma palavra que venha a sair da minha boca seja de mim, mas sim do Teu Espírito Santo que habita dentro de mim. Usa a minha vida. Eu me coloco totalmente à Tua disposição e confesso perante a igreja, perante ao Senhor, a minha total incapacidade de fazer, tem a direção do Teu Espírito. Abençoa, Senhor, este culto. Oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bem, então o Salmo de número 100,
ele começa com uma convocação. Ele diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor. O salmista, ele não começa falando sobre aquilo que Deus pode nos dar, mas ele começa falando sobre quem Deus é. Celebração cristã, a nossa celebração, ela começa em Deus, não em nós. Versículo de número 3 deste salmo, ele fala o seguinte: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Nós celebramos porque reconhecemos que Deus é o nosso Criador e que nós pertencemos a Ele. Quando nós nos reunimos aqui na igreja para cultuar, não somos meramente espectadores de uma programação religiosa. Nós somos o povo de Deus, escolhido diante dele, a quem nós pertencemos. O salmista, ele diz nesse salmo: entrai com suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Ou seja, nós entramos aqui na igreja trazendo gratidão, trazendo louvor e adoração a Ele. E o Salmo, ele apresenta a razão pelo qual nós fazemos tudo isso. Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia, ela dura para sempre. E de geração em geração, a sua fidelidade. Veja, Deus é fiel para com a sua vida. Deus, ele é bom. Por isso que nós cultuamos a Deus. É exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Estamos celebrando ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua fidelidade é para sempre. Nossa celebração, ela não depende das nossas circunstâncias da semana. O fato de eu vir à igreja, celebrar a Deus, ou prestar o meu culto a Deus, não tem a ver como foi a minha semana, se minha semana foi boa, se minha semana foi ruim. Eu vim aqui celebrar a Deus porque Deus é bom, porque Ele é fiel. Então, as coisas de Deus, aquilo que Ele faz, são motivos para nós agradecermos. Sim, com certeza. Mas quem Deus é o motivo suficiente para adorá-lo. Então aqui vem a nossa primeira resposta. O que celebramos? Celebramos porque Deus é digno de toda a honra e de todo o louvor. Amém? Nós celebramos também porque nós reconhecemos, então, a bondade e a fidelidade de Deus. Salmo 116, abre aí. Salmo 116, nós vamos ler do verso 12 até o verso 19. Salmo 116, a partir do verso 12, até o verso 19. Então, Salmo 116, não, o versículo, aí nós estaremos num culto só para isso. Salmo 116, versículos
do 12 até o versículo 19. Diz assim: "E darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos teus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebrastes as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém." Aleluia. Bem? Bem, o Salmo 116, ele apresenta alguém que olha para a sua própria história e ele percebe a ação de Deus na sua vida. Depois dele experimentar o cuidado e a salvação do Senhor, o salmista pergunta para Deus: "Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo?" Ou seja, ele está reconhecendo tudo aquilo que Deus tem feito na vida dele. É exatamente isso que nós fazemos, ou é exatamente esta é a interrogação que nós deveríamos fazer quando nós chegamos na igreja. De perguntar para Deus: Deus, o que eu posso ofertar ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito pela minha vida? A gratidão verdadeira, ela nasce quando nós paramos para reconhecer que aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Muitas vezes nós recebemos tantas coisas de Deus que nós deixamos de perceber. Temos pessoas ao nosso lado, temos alimento, temos oportunidades e principalmente a graça de Deus sustentando a nossa vida. Algumas coisas parecem ser tão comuns que nós esquecemos, e também são motivos para agradecer. Já o Salmo 127, no verso 2, ele diz que aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Mas não é para você dormir aqui na igreja para Deus te dar, não, é em casa, tá bom? O texto ele nos lembra que existe uma ação de Deus que acontece para além daquilo que nós conseguimos produzir ou controlar. Durante toda a semana, nós trabalhamos, nós planejamos, nós fazemos a nossa parte, mas existem coisas que somente Deus pode realizar. É aí que entra esse versículo. A Bíblia fala que aos seus amados Deus ele dá enquanto dorme. Ou seja, nós fazemos a nossa parte, nós trabalhamos, nós corremos atrás, fazemos aquilo que é da nossa condição. Só que aquilo que você não pode fazer, Deus faz. É por isso que o Salmo diz: aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Enquanto você descansa, Deus está trabalhando pela sua vida. Deus está agindo por você. Ele está tomando conta da sua casa, da sua família, dos seus filhos, do seu emprego. Porque quem garante que você vai chegar no serviço no outro dia pela manhã e o teu chefe vai falar: olha, quero agradecer os teus préstimos, mas a partir de hoje eu não preciso mais de você. Quem é que guarda o teu emprego? Deus.
Então, por isso que quando nós chegamos na igreja, quando nós chegamos para cultuar ao Senhor, nós chegamos também com as nossas memórias. Nós precisamos entrar por aquelas portas, lembrando de tudo aquilo que Deus fez na nossa vida. Seria muito bom se todos os domingos, quando nós viéssemos para a igreja, na hora que nós saíssemos de casa, a gente já começasse a fazer uma autorreflexão de tudo aquilo que Deus fez pela minha vida ao longo de toda aquela semana. Seria maravilhoso que nós pudéssemos fazer isso, porque a gente já ia sair de casa louvando a Deus. Senhor, muito obrigado, porque na segunda-feira, logo pela manhã, o Senhor permitiu que eu acordasse. Quantas pessoas foram dormir no domingo e não acordaram na segunda-feira? Mas Deus permitiu que você acordasse. Deus, muito obrigado, porque eu acordei, eu pude levantar, tomei meu banho, me arrumei, tomei o meu café da manhã e fui trabalhar. Quantas pessoas não têm um pão para comer? Quantas pessoas são formadas, têm nível superior, fizeram uma faculdade, às vezes uma pós-graduação, e encontram-se desempregados? Você pensa. E aí, chega na hora do almoço, dá lá ao meio-dia, se você está no trabalho, ou se você vem almoçar em casa, é indiferente, mas você abre a sua marmita, ou você abre as suas panelas, e você tem o quê? Comida. Quantas pessoas lá fora estão revirando lixo, em busca do que comer? Mas Deus, Ele supriu a sua necessidade. Tinha comida na sua casa, tinha comida dentro da sua marmita. E assim a semana foi, Deus foi te abençoando, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. E aí chegou no sábado, né? Dependendo do seu trabalho, é o dia de descanso, você vai descansar sábado e domingo. Algumas pessoas trabalham, outras não. Mas Deus te dá a oportunidade de você se reunir com a sua família, de passear, dar uma volta no shopping, na praia, no cinema, na casa de um outro familiar, no aniversário, numa festa, sei lá, em qualquer lugar. Quantas pessoas não têm um familiar ao seu lado, para que ele possa voltar para a sua casa e ter alguém lá esperando? Então, todas essas coisas, Deus, Ele tem feito por nós. E quando nós viemos para a igreja, a gente deveria sair da nossa casa, pensando exatamente nisso. Tudo aquilo que Deus, Ele fez na minha vida ao longo de toda esta semana. Porque quando você chegasse aqui, você ia ter o coração já jubiloso, cheio de motivos, para que quando as canções tocassem aqui na frente, você abrisse os seus braços, você chorasse de emoção, você sorrisse, você batesse palma, pulasse. Não está tocando os louvores, celebrando a Deus, e você está assim, você está assim. Porque se você está assim durante o louvor, significa que você não reconhece tudo aquilo que Deus fez na sua vida durante a semana inteira. Qual é o motivo que você tem para agradecer? É isso que nós precisamos pensar. Quando o salmista, ele pergunta: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Nós celebramos, porque quando nós olhamos para a nossa história, nós percebemos que a mão de Deus, ela esteve presente muito mais vezes do que nós somos capazes de perceber. Hein? Terceira resposta do porquê
nós celebramos, porque o nosso louvor é a oferta que nós apresentamos. Hebreus, capítulo 13, no verso 15, ele diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos continuamente a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. O autor de Hebreus, ele utiliza uma palavra que precisa chamar a nossa atenção. Ele fala: ofereçamos. É oferta. É você dar, você entregar alguma coisa. O louvor, ele é apresentado como uma oferta que nós colocamos diante de Deus. Não estamos falando de uma oferta financeira. Não é isso. É oferta no sentido de ofertar, de dar alguma coisa. De uma resposta de adoração. O autor fala em sacrifícios de louvor. E depois ele vai explicar o que é esses sacrifícios de louvor. Sacrifício de louvor é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Ou seja, quando você vem para a igreja que está tocando os louvores, que você está cantando, você está lendo o que está escrito no telão, mas você está cantando, você está proferindo palavras com a sua boca, você está ofertando a Deus o seu sacrifício de louvor. Louvar não é simplesmente você cantar uma música. Isso você faz com uma música secular. Isso é cantar. A música, o louvor, ela é uma expressão do louvor. O louvor, ele é muito maior. Louvar é você confessar o nome de Deus. É você reconhecer quem Ele é e declarar a sua dignidade. Quando eu digo: Senhor, Tu és bom, estou reconhecendo a sua bondade. Quando eu digo: Senhor, Tu és fiel, eu estou reconhecendo a sua fidelidade. Quando, mesmo em meio à dificuldade, eu continuo confessando quem Deus é, estou apresentando a Ele uma oferta que não depende de circunstâncias. Por isso, nós precisamos mudar a nossa postura durante o culto. Nós não somos consumidores de uma mera programação comum. Nós somos pessoas que viemos até a casa de Deus, estamos diante dEle para oferecer algo a Ele. Então, quando você entrar na igreja, tenha noção disso. Estou aqui vindo trazer algo para Deus. Estou vindo aqui nesta noite entregar a minha oferta a Deus. É oferta de adoração. Estou louvando a Ele. E aí, a pergunta passa a ser: o que eu estou oferecendo a Deus neste culto? Nós não louvamos para comprar alguma coisa de Deus, para obrigá-lo a nos abençoar. Não. Pelo contrário, nós louvamos porque Ele é digno. A nossa oferta é uma resposta de quem já reconhece aquilo que Deus é. Então, quando a gente vem à igreja, quando entro a partir das portas da igreja, eu preciso prestar atenção em tudo isso. Tomar cuidado com o que eu falo quando eu piso aqui dentro.
Porque a partir do momento, não só que nós entramos aqui, mas eu creio que continuamente, mas quando você entra aqui, é como se Jesus estivesse sentado no trono aqui. Ele está observando tudo que você está fazendo, aquilo que eu estou falando aqui dentro, aquilo que eu estou conversando, a maneira com que eu me porto aqui dentro. Vocês já repararam que outrora, em outro tempo, quando nós éramos em outra religião, aqueles que eram, a pessoa chegava dentro na igreja, nem conversar ela não conversa. O silêncio impera ali dentro. Por quê? Porque ali é a casa de Deus. E aqui é o quê? Casa de Deus. Habita. Então eu preciso ter reverência, porque eu estou diante do trono de Deus. Jesus está aqui para receber o nosso louvor, a nossa adoração. Amém? Nós celebramos também, porque nós somos o povo de Deus. O livro de Atos, capítulo 2, dos versos 42 até o verso 47. Abre aí. Atos, lá no Novo Testamento, depois dos Evangelhos. Atos 2, a partir do verso 42. Do verso 42 até o verso 47. Aqui na minha Bíblia ela traz um subtítulo, escrito assim: como viviam os convertidos. Diz assim, Atos 2, 42 até o 47. Diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam seguir. Bem? É aqui. Bem, a Bíblia, ela não apresenta a fé cristã como algo isolado. Algumas pessoas, elas chegam a perguntar isso, mas por que eu não posso cultuar na minha casa? Por que eu preciso ir para a igreja para estar cultuando? Deus não está em todos os lugares? Então, se eu estiver na minha casa cultuando, isso não vale? Se você estiver em plenas condições de saúde, se você puder estar caminhando, andando, se locomovendo, Deus fala que você tem que estar aqui. Aqui é o lugar de celebrar. Na igreja, nós celebramos. Na sua casa, você pode fazer a sua devocional, você pode orar, você pode ler a Bíblia, mas o lugar de você celebrar a Deus é dentro do átrio. Átrio é templo, é igreja. Em
família, em comunidade, não é sozinho dentro da minha casa. Estou doente, estou bem, eu estou saudável, eu tenho condições de sair da minha casa e vir até a igreja, né? Então, eles falam aqui que a fé cristã não é uma experiência que deve ser vivida isoladamente. Desde o início, Atos 2, ele conta a história da criação da igreja, quando tudo começou. Então, ele está aqui, o autor do livro de Atos, ele está relatando como que viviam os novos convertidos, né? Então, aqueles que creram em Cristo, eles passavam a viver em uma comunidade. Atos 2:42 diz assim: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Tem como você ter comunhão em casa? Para que eu tenha comunhão, eu preciso estar junto com a igreja. Eu tenho que estar com os meus irmãos. E aí ele continua, no partir do pão e nas orações. Eles não apenas acreditavam nas mesmas coisas. Comunidade vem de comum. É um grupo de pessoas que creem numa mesma coisa. Isso é uma comunidade. Eles compartilhavam também a sua vida. Atos 2:46 mostra dois ambientes. Ele fala que eles estavam unidos no templo e nas casas. No templo, nós encontramos a nossa reunião comunitária. Nas casas, nós encontramos uma comunhão mais próxima. É onde nós vivemos um relacionamento, o partir do pão. E isso nos ajuda a compreender que a igreja, ela precisa dessas diferentes dimensões. Nós celebramos juntos na igreja, mas nós compartilhamos também uma vida junto. Na célula, quando nós vamos à célula, nós temos a oportunidade de conhecer melhor uns aos outros. Porque na célula você tem essa oportunidade de conversar, né? De compartilhar, de repente, um problema que você está passando, né? Nós compartilhamos as nossas lutas, nós oramos juntos, nós experimentamos a comunhão. Também nós compartilhamos o pão através do lanche que é servido. No culto, esta mesma comunidade, ela se reúne agora para celebrar a Deus. Então, na célula, nós temos a comunhão uns para com os outros. E no culto, nós viemos aqui para celebrar a Deus. Então isso mostra, até para que a gente entenda, que a célula, ela não substitui o culto. Porque eu não vou na célula para celebrar a Deus. A célula eu vou para ter comunhão. Celebrar a Deus é aqui, nos cultos, é na igreja. Tem gente que vai na célula, mas não vem no culto. Está incompleto. Não está celebrando a Deus. O culto, a célula, aliás, não é um culto. A célula é uma reunião, onde nós nos unimos para crescer espiritualmente. Por isso, a minha presença no culto não diz respeito somente a mim. Hebreus 10, versículo 24 e 25, ele nos orienta: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, vírgula, não deixemos de congregar-nos. Ou seja, eu preciso do meu irmão, e o meu irmão também precisa de mim. E talvez eu chegue ao culto, muitas vezes, precisando ser fortalecido. E essa força, muitas vezes, alguém acaba me trazendo, alguém acaba me ajudando com uma palavra. Deus usa pessoas para nos abençoar.
Então, por isso, nós não vamos no culto apenas porque nós precisamos de alguma coisa de Deus. Nós vemos ao culto porque nós pertencemos a um povo, temos um lugar nessa comunidade. Assim, então, nós chegamos na conclusão desta palavra. O que eu vim oferecer? Depois de tudo isso que nós ouvimos, talvez a pergunta mais importante não seja o porquê nós celebramos, mas sim, quando eu venho celebrar, o que eu estou trazendo comigo? Celebramos porque Deus é digno, porque reconhecemos a sua bondade e a sua fidelidade, porque nós temos um louvor para oferecê-lo, porque nós somos um povo que celebra junto, em comunidade, em família. Por isso, quando nós chegamos ao culto, nós não devemos apenas pensar o que Deus vai fazer por mim na noite de hoje, mas eu preciso perguntar: Senhor, o que eu vim oferecer a Ti? Talvez você venha agradecido por uma vitória, ofereça a Deus gratidão. Talvez depois de uma semana difícil, você pode oferecer a sua confiança a Deus. Ou talvez você ainda esteja esperando uma resposta, talvez nem recebeu ainda, mas mesmo assim você pode declarar: Senhor, Tu és bom, Tu és fiel. O livro de Hebreus, ele nos ensina que nós devemos oferecer continuamente a Deus o nosso sacrifício de louvor. E Romanos, no capítulo 12, no verso 1, ele amplia essa compreensão ao nos chamar para apresentar a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por isso, celebramos porque Deus é digno, porque a sua bondade, ela nos alcançou, porque a nossa resposta é oferecer o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração e a nossa vida. Quando eu venho para o culto, eu não venho apenas para receber de Deus, eu venho para celebrar quem Ele é e oferecer-lhe meu louvor. Hoje, Deus, ele está nos chamando para a mudança de hábitos. Precisamos deixar de chegar na igreja apenas pensando em receber alguma coisa e começar a chegar na igreja perguntando: Senhor, o que eu estou trazendo para Ti nesta noite? A partir de hoje, nosso domingo não seja apenas o dia pelo qual nós vamos à igreja, mas sim o dia que nós nos reunimos conscientemente para celebrar quem é Deus e agradecer pelo que Ele tem feito, oferecendo o nosso louvor e vivendo a comunhão com os nossos irmãos. O nosso hábito de frequentar o culto se transforme no nosso hábito de celebrar a Deus. E que ao longo da nossa semana, a nossa vida continue tendo uma resposta de adoração àquele que é digno, toda honra, todo louvor. Amém?